Então, vamos direto ao ponto. Para quem sonha em fazer um pão incrível em casa, especialmente aqui no Brasil, o sucesso começa muito, mas muito antes de sujar as mãos com farinha. Ele começa com uma preparação, quase um ritual científico, que é o verdadeiro alicerce para a gente fugir da frustração. E aí, quem é que nunca se fez essa pergunta olhando para um pão que saiu do forno parecendo mais um tijolo? Essa é uma frustração clássica, quase um rito de passagem para quem está começando. Mas a verdade é que o problema, olha, quase nunca é falta de talento. E para a gente entender de vez como evitar esse desastre, a gente tem um plano de voo bem claro. Primeiro, vamos diagnosticar o problema de verdade. Depois, adotar uma nova mentalidade, ajustar nossos equipamentos, organizar o ambiente e, aí sim, finalmente, decolar rumo ao pão perfeito. Ok, primeira parada. Por que tantas tentativas dão tão errado no começo? O erro mais comum é pular de cabeça na receita, sabe? Ignorando completamente os fatores cruciais que estão ao nosso redor. E aqui no Brasil, a gente tem 3 grandes sabotadores. A nossa farinha tipo 1 mais comum, ela é mais fraca. Isso quer dizer que ela tem menos proteína para formar aquela rede de glúten forte que segura o gás da fermentação, sabe? Além disso, o nosso calorão acelera tudo de um jeito descontrolado. E para piorar, medir em xícaras é quase uma loteria. As receitas de fora não consideram nada disso. E olha só esse gráfico. Ele mostra perfeitamente o problema do volume. A mesmíssima uma xícara pode ter uma variação de mais de 30% no peso da farinha, dependendo de como você pega. Essa diferença, gente, é mais do que suficiente para destruir todo o equilíbrio químico da massa e garantir um resultado bem decepcionante. É a diferença entre um pão fofinho e um que serve de peso de porta. Então, qual é a saída? A gente precisa mudar a abordagem. Em vez de seguir receitas cegamente como se fossem um mapa do tesouro, a gente precisa adotar uma mentalidade de piloto, sistemática, precisa e, o mais importante, preparada para qualquer variável. E o conceito central aqui é o que a gente chama de configuração científica. Pensa nisso como o checklist que um piloto faz antes de decolar. Ninguém levanta voo sem checar cada instrumento, certo? Então, a gente não deveria fazer pão sem antes calibrar nossas ferramentas e entender o nosso ambiente. E essa filosofia toda se apoia em 3 pilares. Primeiro, o rigor científico, que é basicamente entender o porquê das coisas. Depois, a pedagogia sensorial, que traduz essa ciência em sinais que a gente pode ver, tocar, sentir. E, por fim, uma linguagem acessível, que explica tudo de um jeito simples, como se um amigo estivesse te contando um segredo. Bom, agora vamos para a parte prática. O primeiro passo do nosso checklist pré-voo é calibrar os 2 instrumentos mais importantes da nossa aeronave, a balança e o forno. São 2 missões críticas. Primeiro, ter certeza absoluta de que nossas medidas são exatas. E segundo, entender de uma vez por todas que cada forno é um universo particular. A gente precisa conhecer o nosso intimamente. Isso significa uma coisa: abandonar as xícaras e abraçar o percentual de padeiro. Nesse método, a farinha é sempre por cento. Todos os outros ingredientes são uma porcentagem do peso dela. Então, se a receita tem 1.000 gramas de farinha, 70% de hidratação significa exatamente 700 gramas de água. Simples assim. É o padrão profissional que garante consistência em qualquer lugar do mundo. Agora o forno. E pode acreditar, é bem provável que o seu forno esteja mentindo para você. Não é nada raro um forno que está marcando 230 graus estar, na verdade, a 210. O termostato dele liga e desliga para manter uma média, mas a temperatura real vive flutuando. Mapear essa diferença é crucial para não assar o pão de forma errada. E se liga nesse outro detalhe que quase ninguém conta. Abrir a porta do forno por míseros 30 segundos pode causar uma perda de até 50 graus. Isso sabota completamente o salto de forno, aquele crescimento inicial do pão. Para compensar, a dica de ouro é pré-aquecer o forno uns 20 ou 30 graus acima do que a receita pede. E aqui que a ciência vira algo que a gente pode sentir. Um ótimo checkpoint para saber se o seu vapor está funcionando é literalmente ouvir o som da água borbulhando com vontade na bandeja. Se não tiver aquele blop-blop vigoroso, é porque não tem vapor suficiente para manter a casca do pão úmida e permitir que ele cresça ao máximo. Instrumentos calibrados? Ótimo! Agora vamos preparar a nossa cabine de comando, as ferramentas que a gente vai usar e, muito importante, um sistema para registrar os dados de cada voo. Isso se resume a 2 tarefas bem simples: ter o equipamento certo e criar o hábito de anotar tudo. Porque sem registros, não tem como a gente aprender de verdade com os nossos erros. Não precisa gastar uma fortuna, viu?
A gente valoriza muito as soluções criativas e acessíveis, bem à brasileira. Um palitinho de picolé com uma gilete nova faz um corte perfeito na massa. E uma tigela com um pano de prato substitui super bem aquelas cestas de fermentação caríssimas. E o ponto-chave aqui é o seguinte: cada pão que a gente faz é um experimento. Documentar o processo, o que deu certo, o que deu errado, isso transforma um possível fracasso em dados valiosos para a próxima tentativa. É assim que a gente evolui de verdade. E a principal evidência desse nosso experimento é a foto do miolo. Pensa nela como a caixa preta do avião. Ela revela exatamente tudo o que aconteceu durante o voo do nosso pão. Um miolo denso embaixo e com buracos enormes em cima? Provavelmente passou do ponto de fermentação. A imagem, meu amigo, ela não mente. E olha, ao completar toda essa preparação, essa base fundamental, uma transformação incrível acontece. O padeiro que antes era iniciante e frustrado, agora está finalmente pronto para decolar com total confiança. E não é só papo, não. No final dessa configuração, 3 exercícios práticos e essenciais foram concluídos. A balança foi testada e aprovada, a conversão de receitas foi dominada e o perfil completo do forno foi finalmente mapeado. Missão cumprida. O resultado final de tudo isso é a grande virada de chave. A passagem de um estado de frustração, de inconsistência, para um estado de autonomia e confiança. É a capacidade de entender o processo, diagnosticar problemas e, finalmente, ter o controle do resultado nas mãos. E isso nos leva à reflexão final. Se cada pão que a gente assa é como um voo, fica a pergunta no ar. O checklist pré-voo está sendo feito? Os instrumentos estão calibrados para garantir uma jornada de sucesso? No fim das contas, a preparação é tudo.